Olá, bem-vinda, bem-vindo ao Elas Pautam. O protagonismo das mulheres na produção cultural brasileira cresceu muito nos últimos anos. Com a atuação em diversas linguagens artísticas, elas já somam mais de 50% nesse mercado, não só nos palcos, mas também na parte técnica. Com isso, as mulheres também são as grandes interessadas na regulação dos incentivos à produção cultural. O tema ganhou mais destaques com os vetos do presidente da República a dois projetos que tratam dessa política: a Lei Aldir Blanc, aprovada pela Câmara, e a Lei Paulo Gustavo, que saiu do Senado. O principal argumento do Executivo é que as leis ampliam as despesas obrigatórias sem apresentação das medidas de compensação. Mas os vetos ainda terão que ser analisados pelo Congresso e as deputadas que são atuantes nessa área vão falar para a gente sobre o empenho para derrubar esses vetos. Eu converso nesta edição com a presidente da Comissão de Cultura, deputada professora Rosa Neide, do PT do Mato Grosso, e a autora do projeto da Lei Aldir Blanc, deputada Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro. Bem-vindas, deputadas. Obrigada por atender o nosso convite para participar aqui do programa. Mas antes eu queria apresentar um vídeo que a gente tem de uma produtora cultural que vai falar sobre os desafios na gestão das políticas para o setor. Bom, acho que nós temos aí grandes desafios para os próximos meses e principalmente para o ano de 2023. Primeiro desafio, ao meu ver, é o retorno do Ministério da Cultura. É impossível a gente não reconquistar esse espaço tão importante para os fazedores de arte e cultura do país. Uma Secretaria Nacional de Cultura, ela não dá vazão à ampla produção artística e que precisa escoar pelas políticas públicas, né? Pela implementação de políticas públicas em nível nacional, estadual e também municipal e distrital. Então, a volta do Ministério da Cultura ela é essencial para os próximos meses e principalmente para o ano de 2023. E, ao passo, né, o retorno das conferências, né, a Conferência Nacional, as conferências estaduais, municipais e distrital, porque são espaços democráticos onde aponta, ou seja, os fazedores de arte e cultura do nosso país apontam ali para o Estado brasileiro onde as políticas públicas para a cultura devem ser aplicada, né? Elas devem existir e de qual maneira, e com qual volume. E a Lei Aldir Blanc ela veio demonstrar essa fratura exposta que, principalmente há anos, né, fazedores de arte e cultura, sobretudo no interior do país, né, que carece de muito apoio financeiro, né, sofrem. Então, se não fosse a Lei Aldir Blanc, nós não teríamos, sem dúvidas, passado bem, né, por essa pandemia. E ainda assim passamos com muitas dificuldades. Bom, eu gostaria de começar com a senhora, deputada Jandira, que foi autora do projeto da Lei Aldir Blanc, mas antes falar um pouquinho sobre essas políticas públicas que são apresentadas para a cultura que atingem diretamente as mulheres. Bom, primeiro, Regina, um prazer estar aqui com você, nossa querida Rosa Neide, que tem sido uma combativa deputada não só na educação, mas também na política cultural e agora preside a nossa Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados. Na verdade, as mulheres de fato têm sido protagonistas com muita força na área cultural brasileira e em todas as áreas, né, em todas as linguagens artísticos culturais, como também na produção. Não apenas na boca de cena, mas na coxia, na área técnica, na construção, inclusive, da nossa identidade, né? Nas comunidades quilombolas, nas aldeias indígenas, como também na economia solidária, na gastronomia, né? E na religiosidade, né? Nos templos afro-brasileiros, na cultura gospel, em todos esses campos da cultura e da nossa identidade diversa do Brasil, as mulheres têm um peso imenso, né? Nas artes visuais, no artesanato, na poesia, na literatura, né, as mulheres estão campeando, estão protagonizando esses processos. Então, nesse momento do Brasil,
infelizmente, o governo é inimigo da cultura. Nós não temos tido nenhuma política cultural, ao contrário, temos tido a desconstrução de tudo aquilo que nós conquistamos nos últimos anos, não só de financiamento, mas de elaboração de políticas em todas essas dimensões, na dimensão cidadã, na dimensão social e na dimensão econômica, né? Apagaram da política do governo toda a construção que nós fizemos nos últimos anos. Mas a cultura, ela não apaga, porque ela vem do povo, não é o Estado que produz, né? O povo produz, o Estado tem que criar os caminhos, as trilhas, para que essa potência possa aparecer. Os pontos de cultura, que é uma grande política, eles deixaram de receber recursos. Eu sou autora da Lei Cultura Viva e eles não conseguiram receber recursos. A Lei Aldir Blanc, em 2020, que teve como primeira signatária a deputada Benedita da Silva, eu fui a relatora da lei e nós construímos um relatório a partir das demandas da sociedade. O texto final foi um texto construído com a sociedade. Ela, de fato, foi a grande solução, como disse a nossa produtora cultural que estava no vídeo. Ela acabou sendo um imenso socorro e ela chegou a 4.700 municípios no Brasil, todos os estados e o Distrito Federal, né? E eu diria que a política cultural no Brasil, ela ficou antes e depois da Lei Aldir Blanc, porque ela criou um novo parâmetro no Brasil, né? Um parâmetro em que a descentralização, a cobertura de toda a diversidade cultural brasileira e a desburocratização mostraram que, de fato, o Sistema Nacional de Cultura pode funcionar. A Lei Aldir Blanc II, que foi essa que nós aprovamos agora, né, ela tirou o aspecto emergencial e aí foi uma demanda da sociedade, nós reconstruímos a lei, né, e agora eu venho como autora dela, né, junto com o deputado Renildo, o deputado Alice, mais 12 coautores de vários partidos, para que a gente transforme, a gente tem chamado, Rosaneide, de Fundeb da Cultura, porque ela vem agora com uma característica perene, uma característica permanente, né? Então é uma Aldir Blanc por ano, são 3 bilhões por ano, que foi o valor da primeira, né? E ela aumentou o escopo, né? Ela agora protege patrimônio, ela protege pesquisa, ela protege intercâmbio cultural e ela vai ter impactos financeiros a partir do ano que vem, comandando o orçamento desse ano. Por isso esse veto ele não tem nenhum sentido, ele não tem nenhuma sustentação técnica, é um veto puramente ideológico. Eles negam 3 bilhões, mas querem dar 1,2 bilhão, todo o incentivo cultural da Rouanet para obras que induzem armamento no Brasil. Então é uma contradição, é uma negação da cultura brasileira e por isso a mobilização pela derrubada do veto. Deputada, eu gostaria que a senhora falasse também do trabalho que a Comissão de Cultura, que está começando agora, como vai ser levado para os secretários de Cultura, para os estados e municípios, que foram os grandes beneficiários da primeira Lei Aldir Blanc. Muito obrigada, Regina. Esse espaço é muito importante, está aqui ao lado da deputada Jandira, com toda a história de luta nesta casa. Dizer que também é muito satisfatório estar como presidente desta comissão, porque eu vejo que a Comissão de Cultura, ela pode, a partir de um país que tirou o Ministério da Cultura, que tirou o que a gente tinha de comando para discutir cultura neste país, e a comissão que já vem fazendo isso nos anos anteriores, trazendo para si aquilo que o país está negando, que é a discussão, é o diálogo com gestores e com aqueles que fazem cultura em nosso país. Então a comissão ela já tem no seu planejamento encontros, audiências, que trará para esta casa o Fórum Nacional de Cultura. Nós já temos aqui nos corredores da casa a presença de secretários de cultura, do presidente nacional do Fórum de Cultura, fazendo discussões com os líderes, tanto da base do governo quanto da minoria, para conversar e dialogar e mostrar a importância do que foi a Lei Aldir Blanc I, que a deputada Jandira aqui já se referiu, que junto com a deputada Benedita e com todos nós tive orgulho de ser coautora também, o que aconteceu naquele momento de financiamento, no momento mais grave da pandemia no Brasil, e que a gente teve a cobertura dos trabalhos que os artistas
não puderam fazer em função da pandemia. E depois veio a Lei Paulo Gustavo, já aprovada no Senado, aprovada na Câmara, a Lei Aldir Blanc II, que é a perenidade do investimento em cultura. Então, a comissão vai trazer essa discussão para si, vai trazer os representantes de cultura nos estados e municípios e também representantes daqueles que fazem cultura lá na ponta, para que a gente garanta, de fato, a derrubada dos vetos e também o diálogo com a sociedade. Porque o Ministério da Cultura tem tinha, né, dentro do arcabouço legal, que foi criado nesses 13 últimos anos que nós tivemos o Ministério da Cultura, foi criado um arcabouço legal para dar ao fazedor da cultura a segurança e a garantia. A questão das mulheres, que a gente viu fortemente, nós saímos aí de 20% de participação de mulheres para chegar a quase 50%, um passo que as mulheres deram à frente, porque a mulher sempre protagonizou, mas nunca, às vezes, foi reconhecida, nunca teve fomento para o trabalho delas. E agora foi fomentado em todas as áreas da cultura. A Aldir Blanc mostrou isso, né? E agora Paulo Gustavo e Aldir Blanc perene daria a estrutura que as mulheres e os demais artistas desse país inteiro precisa. Então, vamos trazer essa discussão, vamos trazer artistas na comissão, vamos trazer todos os gestores da cultura e vamos fazer a discussão, vamos dialogar com a sociedade. Nós temos diversos partidos representados na comissão, a comissão é suprapartidária e tenho certeza que aquele que escolheu a comissão de cultura ou aquela que escolheu porque entende a importância da cultura como política estruturante na sociedade brasileira. E é nesse sentido que esta comissão vai trabalhar. Deputada Jandira, a senhora lembrou que os recursos já estariam definidos no orçamento, mas o governo diz que não haveria recursos, justamente por se tornar uma política perene. Como foi essa negociação? De onde realmente sairão os recursos para a Lei Aldir Blanc? A Lei Aldir Blanc, você veja, a diferença, a Paulo Gustavo tem uma fonte que é o Fundo Setorial do Audiovisual. É a fonte principal que esse recurso está sequestrado pelo governo, né? E está contingenciado lá, e então é uma fonte já existente que teria que ser liberado para o ano de 2022. Esse dinheiro está lá, sequestrado, contingenciado, é um recurso claro. E a Lei Aldir Blanc, como a lei perene, o artigo 13 dá todas as fontes, inclusive as fontes orçamentárias. Todas, estão lá, tem 12 incisos mostrando todas as fontes de recurso. E ainda tem outras fontes, por exemplo, a Lei dos Jogos, que foi aprovada aqui na Câmara e que está no Senado, tem 10% de recursos só para a cultura. Então, para além das fontes orçamentárias e todos os incisos estabelecidos na lei, ainda há outros projetos colocando mais recursos na cultura, 10% dos recursos, inclusive, dos jogos. Então, não há esse déficit, até porque quem comanda o orçamento é a lei e não o inverso. Então, quando a lei comanda o orçamento e destina do orçamento 3 bilhões para a cultura, é a lei que comanda esse orçamento. Então, não existe essa inversão. Então, não há nenhuma sustentação técnica para esse veto, né? Então, nós vamos trabalhar para derrubar os dois vetos juntos, porque as duas têm fonte, as duas têm orçamento e as duas têm sustentabilidade. Como disse a deputada Rosa Neide, os gestores estarão circulando aqui, né, vão conversar com os líderes e não só os artistas, mas os técnicos, os educadores, toda, como diz o povo, a galera da cultura vai estar fazendo a conversa com as suas bancadas da Câmara, com os senadores, a partir dos estados, pedindo a derrubada do veto, tanto de uma como da outra. Então, não há nenhum argumento técnico estabelecido, inclusive nos vetos. Eles dizem que essas leis são contra o interesse público. A cultura, Rosa Neide, é contra o interesse público, entendeu? Não há como você pensar um projeto de nação, um projeto de desenvolvimento sem a cultura, que, além de tudo, tem um desenvolvimento econômico que depende. A cultura tem um potencial econômico brutal. O IBGE fala em 6 milhões de trabalhadores, sem considerar os sanfoneiros do São João, sem considerar todas as comunidades ribeirinhas, sem considerar as festas regionais, sem considerar os artesãos, sem considerar nada disso. Ou seja, é muito mais do que isso. Então, pensar uma pauta de desenvolvimento econômico não pode se pensar sem dar relevância à pauta da cultura no Brasil. Professora Rosa Neide, voltando para as políticas públicas já existentes, a gente tinha a Lei Rouanet, quer dizer, ainda temos, mas que os críticos dizem que ela não chega a atingir as pequenas produções.
ela perdeu eficácia? Tem chance dela ainda continuar realmente apoiando os produtores e indo na ponta, lá mesmo no interior, por exemplo? Regina, a Lei Rouanet, ela teve e tem o seu objetivo, para que ela foi criada. Neste governo foi completamente descaracterizada, né? Como a deputada Jandira disse, um governo que quer patrocinar, através da Lei Rouanet, o histórico do armamento no Brasil, incentivando armas. Para isso, essa lei não precisa existir. A Lei Rouanet é para fomentar a cultura neste país. E quando você fala fomentar a cultura, é a identidade do povo brasileiro. É aquilo que ela vinha fazendo. São grandes produções e pequenas também. Claro que ela pode existir para as maiores produções, porque é o artista, ou é o grupo, ou é a empresa que vai captar o recurso das empresas que deixam de pagar o imposto e vai bancar o financiamento de uma produção. E a gente tendo as duas leis Aldir Blanc, agora Aldir Blanc II, que será perene, e nesse momento, 2022, os recursos da Lei Paulo Gustavo, a gente pode conviver com leis, cada uma fomentando num nível de produção no Brasil. Então, o que aconteceu neste governo é que o que a gente tinha de canal de fomento, que era a Lei Rouanet, o governo descaracterizou completamente, né? Ele já acusou, ele tratou a cultura como inimiga desde o início, e aí ele atacou uma lei que tinha um objetivo e teve muita força e mostrou o cinema brasileiro fora do país e fez crescer muitas áreas da cultura. Mas é claro que o projeto menor, que chega lá na ponta, que atinge o nosso fazedor de cultura, que ele pode gerar emprego e renda, né? Principalmente a renda. A gente agora tem uma lei muito estruturada, que é a Aldir Blanc, e que a gente pode conviver com as duas leis. Então, ela não perde o seu espaço. Ela vai captar recurso, ela vai continuar captando recurso. Agora, do modelo que esse governo fez a previsão, ela perde completamente os seus objetivos. Aí sim, Regina, só para completar, aí sim tem uma questão inconstitucional. O governo não pode induzir conteúdo. Ele está induzindo o incentivo para um único conteúdo, um conteúdo que é a arma. perverso, né? Já tem um livro, inclusive, financiado pela Taurus, para indução de armamento, usando a Lei Rouanet. Né? E a Lei Rouanet não é só o mecenato, não é só o incentivo fiscal. Ela também trata do Fundo Nacional de Cultura e trata do FICART, que é um fundo de financiamento, de investimento, que, aliás, não é usado. Ele é mal utilizado desde o início, né? Então, a Lei Rouanet, ela está sendo, de fato, descaracterizada. Eles disseram, para artista até R$3.000, mas para armamento 1.200.000, que é o valor quase que total do incentivo fiscal que a Lei Rouanet comporta, né? Que foi determinado pelo orçamento. Sim. Inclusive, houve muitas denúncias de corrupção para a aplicação da Lei Rouanet. Nesse caso, seria um caso de ter nas próximas leis realmente uma fiscalização explícita já na lei, prevendo de que forma que pode ser punidos os que não aplicarem corretamente? Olha, toda denúncia que teve de Lei Rouanet nos governos Lula e Dilma teve CPI e não se comprovou nenhuma. Agora sim, tem muita denúncia de corrupção e agora nós poderíamos provar. Porque teve uso de Lei Rouanet completamente desvirtuado para uma loja, para um projeto tecnológico que não tem nada a ver com a Lei Rouanet nem com a cultura. Teve agora essa história do 1.200 para a Lei das Armas. Objeto, aí sim, né? É desvio de finalidade, inconstitucionalidade. Aí sim, se nós formos apurar agora tem corrupção mesmo no governo Bolsonaro. E tem uma outra retenção de recursos que foi na área do audiovisual. A Ancine não liberou recursos para o cinema. Tem retenção do Fundo Setorial do Audiovisual e paralisia da Ancine. É uma outra área que não conseguiu ter recursos para as produções do setor audiovisual. Essa também é uma denúncia brutal que o setor do audiovisual fez e não conseguiu liberação de recursos para a sua produção. Então, é muito grave o que ocorreu com a Ancine nesse último período, cheio de diretor interino, muita dificuldade de liberação e o sequestro de 3 ou 4 anos para cá do dinheiro do Fundo Setorial do Audiovisual. Por último, nosso tempo está acabando, eu queria que a senhora avaliasse como a participação da mulher na cultura, de que forma que pode ser incentivada, além desses incentivos financeiros que são necessários, é claro, mas de que forma a comissão pode trabalhar para que realmente aumente essa participação da mulher na produção cultural. Eu acho, Regina, que tudo que está sendo feito, inclusive a lei Paulo Gustavo, no seu artigo 17, ela coloca
como ajudar, fomentar e apoiar as mulheres. Toda a Lei Aldir Blanc, todas trataram disso, porque no Brasil, por mais que a mulher tenha participado, se a gente tem lá no século XIX, Chiquinha Gonzaga sendo a primeira mulher a reger uma orquestra no país, mas a gente sabe que a mulher sempre foi tolhida, né? Por mais que ela produzia, muitas vezes a produção dela era nominada por um homem, era o homem que colocava o nome à frente. E a mulher ganhou espaço e vem ganhando espaço em todas as atividades culturais fortemente nos últimos anos. Por isso, fazer o cadastramento de toda a produção de cultura, como vinha sendo feito no país, né? Os pontos de cultura que chamou a atenção e trouxe as mulheres e homens para essa discussão, a gente vinha fazendo isso muito forte. A gente tem uma paralisia, né? Parece que a gente está pisando em areia movediça, Jandira. É um passo à frente e dois atrás. Então, nesse momento... Pandemia, né? Exato. E a pandemia e o governo que não apoiou a cultura em área nenhuma. Apoiar a cultura com armas, aí é uma tragédia, né, para o nosso país. Então, pensar na história ancestral das mulheres, pensar como a mulher criou a sua existência, a mulher que é muito ligada ao artesanato, à sensibilidade da mulher. Então, toda a legislação precisa trazer isso. E a nossa comissão vai trazer com gestores essa discussão. É como cada estado do Brasil cadastra todo o seu potencial de fazer cultural e coloca a mulher como referência. E o espaço da mulher expor, o espaço da mulher se apresentar e criando, né, os espaços. Esse chamamento para os gestores de cultura de todo o país, por diversas vezes vamos fazer isso. Nós vamos fazer várias audiências com gestores e discutir com ele. Vou falar novamente, falta um Ministério da Cultura, que poderia ser o grande esteio, né, fazer a discussão nacional. Como não tem, está aqui eu, Jandira, deputada Alice, deputada Benedita, a nossa comissão é cheia de deputados e deputadas que defendem a cultura. Por isso, vamos chamar para a comissão essa discussão. Nós somos 53% da população mulheres. E todo mundo diz e mostra, a ciência diz o quanto sensível é a mulher. E o olhar da mulher e do homem juntos faz cultura neste país desde a sua origem, desde a sua essência. Mas essa comissão tem um comando feminino danado. Está sempre a mulher à frente nas comissões aí, e os homens são muito importantes estarem lá também. Por isso, nós vamos juntar todas as forças para mostrar e para trazer para este planejamento, né, a Conferência Nacional de Cultura, por exemplo, que o governo enrolou e não fez, e agora quer chamar para ser feita no ano de 2022, no período eleitoral. Nós vamos fazer essa discussão com os gestores. O Fórum Nacional já enviou uma carta à Comissão Nacional está contra. Dizendo que é contra, e a gente vai discutir com eles, vamos discutir com a sociedade. Nós queremos uma conferência que vai tratar no município, no estado e no país, mas com participação efetiva, com democracia, com pluralidade, com diversidade, para que mulheres e homens, né, se apresentem e as mulheres ganhem passos à frente no que elas têm feito. Então, esperamos muito que a nossa comissão dê o recado e consiga aí, seguindo o que as demais presidentas, deputada Benedita foi presidente, deputada Alice foi presidente, agora estou lá, Jandira está junto, todas nós e todos nós vamos trazer a discussão de homens e mulheres que fazem cultura neste país e dar todo o apoio necessário. Deputadas, muito obrigada pela participação aqui no programa para discutir esse assunto que o Congresso, mais uma vez, está também sendo protagonista, né? E, por favor, gente, mobilize-se para a derrubada dos vetos da Lei Paulo Gustavo e da Lei Aldir Blanc. Vamos juntos, vamos derrubar os vetos e vamos fomentar a cultura do país. É isso aí. Eu conversei sobre a participação das mulheres na produção cultural brasileira com duas parlamentares atuantes nessa área. A presidente da Comissão de Cultura, deputada professora Rosa Neide, do PT de Mato Grosso, e a autora do projeto de lei Aldir Blanc, deputada Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro. Você também pode acompanhar o Elas Pautam pelo YouTube da TV Câmara ou pelo podcast da Rádio Câmara. Eu sou Regina Assunção, agradeço a sua audiência. Até a próxima.